Tolerância. Filipe. Betsaida, Betsaida, famosa cidade que resplandece na história por ser berço não somente de Filipe, o apóstolo, inquieto por saber os segredos do Criador e da vida, como de André e Pedro. Burgo, pertencente ao reino da Galileia, eixo do discipulado do Divino Mestre. O sol começava a distribuir seus primeiros raios de um ouro encantador, como se fossem as mãos de Deus abençoando a vinha fecundante da terra, como sementes de luz. Filipe já estava de pé contemplando a natureza que fazia palpitar cada vez mais seu coração ansioso pela verdade, manifestando em cada batida interesse profundo por um diálogo que lhe acalmasse o raciocínio. Deixou que a luz do astro o beijasse em todas as direções. Lembrou-se da juventude junto aos pais, seus amigos, os rebanhos, a pesca, as flores. Parou os pensamentos, encantado, sem nenhuma mescla de dúvida sobre a grande inteligência que nos comanda a todos, sentindo o Senhor palpitar em toda a criação. Seu raciocínio se empalidecia diante do que o coração lhe oferecia como esperança, que transmutava as claridades do tempo em fé, aquela fé que mais tarde o Evangelho anunciaria como capaz de transportar montanhas. Por que isto, Filipe? Porque naquela noite haveria o encontro de Jesus com todos os seus discípulos. Era como um festival doutrinário. Era Deus, por intermédio do Mestre, renovando a confiança em relação aos homens do mundo. Era o cumprimento de todas as profecias sobre aquele que haveria de vir. Naquele dia, o carro solar fez todo o seu majestoso percurso como se fossem segundos para o apóstolo Filipe. Nas primeiras horas da noite, ele se colocou no meio dos 12, à beira do lago de Genezaré, em um velho casarão onde o Cristo se salientava silenciosamente em uma tosca cepa de cedro, perpassando os seus olhos mansos e lúcidos por todo o colégio apostolar. Filipe, envolvido por emoções indescritíveis, cruza seu olhar solícito contra o Nazareno, que já esperava ouvir algo do apóstolo. O filho de Betsaida levanta-se, num misto de alegria e emotividade, e fala com fervor. Mestre, era o nosso intento saber com mais propriedade, pela extensão da linguagem espiritual, o que significa tolerância, pois, às vezes, me confundo por desconhecer seus limites. O silêncio era a tônica do ambiente. Filipe acomoda-se em um banco improvisado e espera a resposta, ansioso com todos os companheiros do aprendizado evangélico. Jesus renova seu olhar em todos os seus presentes, deixa entreabrir os lábios num leve sorriso e expõe com segurança. Filipe, a tolerância é um estado de alma que todos nós devemos conquistar. Ela, por si, tem múltiplos valores, mas denunciam algum perigo. É como uma massa forte no alimento da vida, que sem outros ingredientes auxiliares exagera a fermentação. Contudo, não podemos viver sem a força da tolerância, que nos faz acalmar alguns impulsos inferiores. É proveitoso que junto a ela coloquemos a razão em evidência, para que ela não passe dos limites que lhe compete atingir. A enfermidade moral está sujeita às mesmas leis que as doenças do corpo. Um terapeuta, para ministrar remédios aos enfermos, necessita conhecer as dosagens correspondentes ao desequilíbrio orgânico. Assim é o orientador. A impaciência, nesses casos, pode ser fatal, como o veneno disciplinado, é fonte de vida. A tolerância, Filipe, de modo como pensas, forma uma interrupção na mente que desconhece a disciplina, fazendo esquecer a justiça. Ela não pode passar das fronteiras delimitadas pelo bom senso. Jesus dá um tempo para que todos ordenem os pensamentos. Filipe parece em êxtase, procurando confrontar assuntos e extrair a essência dos conceitos do divino amigo. Quando o apóstolo quis continuar o assunto de complacência, sentindo dificuldade na aplicação dessa virtude singular, Jesus adiantou-se, consciente de seus pensamentos, e continuou sua fala com serenidade. Filipe, quando toleras um desequilíbrio, aprovas a desarmonia.
e assim passarás a alimentar uma força contrária que persegue a tua própria paz, estabelecendo um vínculo teu com o fato e vice-versa. Tolerar sem conhecimento de causa é estimular efeitos por vezes perniciosos, favorecendo o ambiente de conveniência. Entretanto, é preciso notar que desaprovar um ato alheio ou mesmo nosso não implica em usar a violência, tampouco o escândalo. Pelas tuas próprias feições, ao conversar com alguém, é fácil de notar no silêncio do coração que não apoias tais ou quais atitudes, e pela alegria e interesse que manifestas pelos ideais superiores do companheiro, tu escreverás, sem uso do verbo e da letra, tua aprovação pelo bem da coletividade, principalmente quando esse ideal se apoia nos alicerces da dignidade que as leis de Deus nos oferecem. Tolerância é uma palavra mais ou menos solta, que carece de solicitude do coração e da inteligência enriquecida na experiência do tempo e nas bênçãos do Pai Celestial. O mestre deixou passar alguns segundos e contemplou. Moderação não é tão difícil como todos podem pensar. O mais engenhoso é saber tolerar. Fez silêncio novamente e os olhos dos discípulos se entrecruzaram como se estivessem numa conversação mental, procurando cada um o apoio do outro na assimilação dos conceitos da noite. Felipe, como que magnetizado pela luz, deixa escapar um suspiro, monologando. Meu Deus, como é trabalhoso ser bom, como é problemático ajudar os outros nas linhas paralelas da justiça e do amor. Suspirou profundamente e acrescentou. Talvez a tolerância, dentre dessas normas, não agrade a ninguém. A atmosfera do ambiente pedia meditação. Nenhum dos discípulos ousava quebrar o silêncio diante do Cristo, esperando por um desfecho de maior entendimento, como acontecerá em outras ocasiões. Felipe encontra novamente o olhar firme e magnânimo de Jesus, de onde desprendia carinho e doçura, e começa a ouvir o Rabi da Galileia, sentindo que estava a sós com ele. Nós paramos infinitos, Jesus continua. Não esqueçais nunca da condescendência. Desde quando abres os olhos ao acordar até fechá-lo para dormir, que ela seja o resguardo das vossas vidas e da vida dos que anseiam pela felicidade. Todavia, é justo que não vos esqueçais da educação, tornando-a consciente dos caminhos que percorre o amor mais puro. Aquele que cede na hora que a caridade deseja e que nega no momento em que o abuso pretende dominar a humildade. No instante em que duvidais até que ponto pode atingir a paciência, procurai os recursos da oração com respeito e fé, que a inspiração divina nos dará resposta pelos processos da certeza, como o instinto selecionador de comer e do beber dos animais. O prêmio para todos nos virá com a assistência dos anjos, aqueles que se esforçam em direção à luz. Se quereis viver em paz com os outros e com a vossa própria consciência, procurai, se já não o fizeste, disciplinar vossa tolerância para convosco e para com os vossos semelhantes, desde que faça tudo isso com e por amor. Todos os discípulos respiraram, aliviados com o último remete de Jesus, por enxergar a oração como força propulsora na aquisição da fé, guardando a lição do Mestre sobre a tolerância para aplicá-la em todas as oportunidades que surgissem.